Beleza, galera? Hoje é dia 29 de abril de 2020 e a resenha de hoje é deste livro aqui, Quando a Dor se Torna Insuportável. Reflexões sobre por que pessoas se suicidam. Quem organizou foi Carlos Catito, e eu não vou me arriscar a falar o outro sobrenome dele, que também contribuiu com o capítulo e a conclusão do livro e mais algumas coisas. É um compilado, são 9 capítulos e mais uma conclusão, com 10 autores diferentes, cada um tratando de um assunto específico, e ele é bem interessante. Eu peguei emprestado esse livro com meu pai algum tempo atrás, e a intenção era me aperfeiçoar ou me aprimorar nessa questão, tendo em vista que estamos passando por esse problema de quarentena. Pode ser que o aumento venha aí, o aumento de pessoas tentando se suicidar, ou pessoas que concretizam essa ação. Então é bom a gente estar vacinado para poder consolar pessoas que estão passando por essa situação, ou que passaram por essa situação, ou pessoas que estão buscando isso como a solução. Então é bom a gente ficar por dentro desses assuntos. Então o livro ele busca isso, ele busca primeiro fazer uma reflexão sobre as causas e também trazer algumas ações práticas preventivas para que as pessoas evitem fazer tal ato. Inclusive, num capítulo ele fala que a prevenção ela consegue resolver a maior parte dos problemas relacionados ao suicídio. Primeiro, eu vou falar do que eu não gostei do livro, que é para não deixar para falar no final e você ficar com aquela impressão das coisas ruins que eu achei. Lembrando que toda leitura você tem que filtrar o que é bom e ignorar o que você achar que não é bom. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu não gostei. Eu não gostei da forma como foi sendo tratado no livro inteiro uma forçação de barra com relação a tentar deixar bem claro os artigos, os e as, quando se refere a um grupo de pessoas. Talvez para não passar aquela imagem do autor ou dos autores do livro serem machistas. Você vai entender o que eu estou falando. Lá na página 76, no terceiro parágrafo, vai dizer assim: meu objetivo primário é refletir sobre os fatores de risco e despertar o interesse no cuidado preventivo com padres, pastores e pastoras. Também desejo que os e as profissionais da saúde, que poderia ter colocado os profissionais de saúde, mas ele incluiu o as profissionais de saúde, as instituições religiosas e os e as participantes das igrejas, porque não colocou só os participantes da igreja, coopere no cuidado daquelas pessoas que cuidam no âmbito espiritual. Então ele vai colocar esse os e as. Então, em vez de ele falar os pastores, que é genérico, que inclui pastoras também nas denominações que adotam isso, então ele faz questão de colocar os pastores e as pastoras. Então, não gostei. Eu achei muita forçação de barra, fica uma leitura chata, vai me irritando. Aí, outra coisa que não gostei, em determinado capítulo, o autor diz que o Sansão se suicidou, mas eu discordo. Na minha opinião, o que caracteriza o suicídio é o dolo de tirar a própria vida. O Sansão não teve o dolo de tirar a própria vida. Ele pediu a força do Senhor para ele empurrar as colunas lá e fazer um estrago lá no local. Mas ele não tinha intenção o dolo de tirar a própria vida. Então isso aí foi uma coisa que eu não concordo. Depois, no capítulo 2, 4 e 5, houve uma contradição aí. Como eu falei, são autores diferentes, né? No capítulo 2 e no capítulo 5, os autores falam da necessidade de falar sobre o assunto do suicídio, isso buscando a prevenção e o maior conhecimento das pessoas a respeito desse tema. E no capítulo 4, o autor já falou que é bom evitar falar sobre suicídio, porque ele adota a tese de que quanto mais se fala a respeito, mais casos vão acontecer. Então há essa pequena contradição. Depois, em determinado momento, no capítulo 4, o autor ele faz a referência a alguns autores aqui que eu fico com a barba de molho. Por exemplo, ele fez referência ao Ed René, ao Leandro Carnal, ao Antônio Carlos Costa, que é o presidente da ONG Rio da Paz, ao Schopenhauer, que é um dos filósofos pessimistas, a Freud e a Karl Barth. Então, são autores assim que eu fico meio com o pé atrás, mas tudo bem. Por fim, a coisa que eu não gostei é que eu desconfio que esse livro está meio que contaminado com algo relacionado à teologia da missão integral, tendo em vista que os integrantes fazem parte da ERN, e a ERN, que é a Associação Brasileira de Assessoramento e Pastoral da Família, tem origem na Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL. E a FTL, ela tem ramificações com a teologia da missão integral, basta você entrar no site deles, que é ftl.org.br, que você vai ver lá muita coisa relacionada a isso, inclusive dissertações de mestrado, etc. Tirando essas partes que eu não gostei, vamos lá para as partes interessantes do livro. Como eu disse,
O livro ele é dividido em 9 capítulos, que eu gosto de falar quais são. Primeiro, eles vão falar a respeito de Elias, entendendo o suicídio a partir das escrituras. Capítulo 2 vai falar sobre mentes brilhantes ou mentes delirantes, psicopatologia e suicídio. Capítulo 3 vai falar da infalibilidade papal à infalibilidade pastoral, como os modelos eclesiológicos disfuncionais podem ser promotores do suicídio de pastores e pastoras. Capítulo 4, do lado de cada fronteira, a questão da dor que leva ao suicídio na perspectiva pastoral. Capítulo 5, e agora, o que fazemos? Cuidando da dor dos que foram impactados pela perda de uma pessoa próxima. Capítulo 6, a sedução da morte, a potencial ameaça de suicídio entre pastores e pastoras. Capítulo 7, quando quem ganha perde, o suicídio como resultado do jogo disfuncional intrafamiliar. Capítulo 8, do cuidado, descuido e a síndrome de burnout. Por que padres, pastores e pastoras adoecem em nome de Deus? Capítulo 9, é possível prevenir. Como resgatar sentido de vida para adolescentes e jovens como fator de prevenção ao suicídio. E depois, a conclusão. A maior parte dos autores fazem parte do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, o CPPC. O que ele trata? Ele vai falar que não tem uma causa específica para o suicídio. É um acúmulo de situações ou de causas. Então você não tem como você falar, ó, isso causa isso. Até com relação a transtornos emocionais, por exemplo. Geralmente a gente associa o suicídio à pessoa que está depressiva. Mas até a depressão ela é psicossomática, né? São diversas coisas que influenciam para resultar numa depressão. E no suicídio é a mesma coisa. Então você não tem como pegar aqui causa e efeito. Não é uma coisa cartesiana, são vários fatores. Então eles tentam no livro abordar o que são esses vários fatores em cima de algumas pesquisas que fizeram. Então muito desses fatores, ou muitas dessas causas está relacionada a essa disfuncionalidade que eles falam, tanto com relação à família, quanto em relação às igrejas. Como eu falei, o foco é pastores, líderes eclesiásticos. Falando sobre a disfuncionalidade da igreja, ele vai falar que as igrejas hoje estão sendo olhadas ou conduzidas como se fosse uma empresa, e aí se exige demais do pastor, ele tem que estar 24 horas, 7 dias por semana à disposição. Os crentes, as ovelhas ali, elas se veem como consumidoras daquele conteúdo, então elas exigem o máximo de perfeição e tudo mais. Então são todas pressões que vai mostrando esse modelo disfuncional da igreja, que na verdade biblicamente não é nada disso. A função do pastor da Bíblia é uma coisa, e a função do pastor que está sendo criada hoje em dia, com essa questão de transformar o pastor em um empresário, é outra. Então essa disfunção gera pressões no pastor, que aí pode gerar diversas consequências. Essa questão do capítulo 3 que ele fala da infalibilidade papal, a infalibilidade pastoral, essa questão de as pessoas olharem o pastor como sendo o infalível, a pessoa que não erra nunca, que tem que estar sempre perfeita, que não pode adoecer, que não pode ter problema emocional e tudo mais. Isso é um problema. A gente sabe que o pastor, o líder religioso, é um ser humano como qualquer outro, é um pecador como qualquer outro, e ele sofre as mazelas da vida aqui na terrena como qualquer outro. Então o pastor ele fica doente, ele fica mal, e ele alertou quanto a isso, porque tem muitos pastores que às vezes passam por problemas, eles preferem se isolar, eles preferem juntar esse problema dentro dele, e tem uma hora que isso aí estoura, isso aí é um problema. Ele até alerta para que pastores eles busquem ajuda, caso seja necessário, e ele fala bastante a respeito que pastor ele precisa também ser pastoreado. A tendência é, quanto mais pastor ele se envolve com assuntos religiosos, isso segundo o autor, mais solidão ele vai ficando, ele vai ficando longe de amigos, de relações sociais. Isso aí é um problema também. A importância das relações interpessoais, das relações sociais, é um fator preventivo bem importante. No capítulo 6, eu achei muito interessante essa questão aqui. O capítulo fala a sedução da morte, a potencial ameaça de suicídio entre pastores e pastoras. E o autor diz, a maioria dos suicídios pode ser prevenida e evitada. É muito bom saber disso. Então, a gente tem que estar com um olhar atento para pessoas que estão passando por algum problema, para que você possa prestar o auxílio necessário. Nesse mesmo capítulo ele fala sobre a questão do aconselhamento, o que devemos fazer. Isso é importante, o que eu queria deixar registrado aqui. Então, por exemplo, devemos ouvir a pessoa, ouvir ativamente, né? Não aquela ouvir, sabe, por aqui, por ali, ou ouvir. A pessoa tá cheia de dor, querendo desabafar com você, tá lá no celular ou pensando em outra coisa. É ouvir ativamente, mostrar empatia e ficar calmo com a situação da pessoa que está te contando, por exemplo, que ela tem a intenção de acabar com a própria vida. Tentar ganhar tempo, fazer um contrato. Isso aqui eu achei interessante com a pessoa. Se a pessoa chegar para conversar com você, eu quero me matar, vou matar agora, você vê a gravidade. Você tenta ganhar tempo. Então a autora aqui, que a maioria dos autores são psicólogos ou terapeutas familiares, alguns são psiquiatras, e ela fez um acordo com um pastor que foi lá se consultar com ela, que estava pensando nisso, e ela falou assim, ó, amanhã, tal hora, a gente vai fazer tal coisa, tal coisa. Então você promete que amanhã você vai vir aqui pra gente fazer tal coisa? Ele, sim. Então isso manteve um contrato. Então ele vai
pelo menos de hoje até amanhã, para se comprometer com aquilo lá. E aí vai fazendo esses contratos e aí ela vai ganhando tempo, porque é importante essa questão do ganhar tempo. Remover os meios, se possível, é o que fazer também. Conseguir ajuda especializada e, se o risco é grande, ficar com a pessoa. Jamais abandonar a pessoa, senão ela pode fazer besteira. E o que não fazer? Ignorar a situação, não ficar chocado, não falar que tudo vai ficar bem, não dar falsas garantias, não jurar segredo e não deixar a pessoa sozinha. Aí depois, interessante também, o que ele fala no capítulo 7, vai falar que a temática do suicídio é sempre muito mobilizadora, pois na medida em que não conseguimos entender as razões e motivos pelos quais uma pessoa resolve interromper sua existência, gera em cada um de nós a silenciosa fantasia que esse mal possa nos sobrevir a qualquer momento. Ou seja, se você não tem uma causa pela qual a pessoa deseja praticar o suicídio, isso causa em nós um desconforto, porque a gente pode pensar que conosco também isso pode acontecer um dia. É interessante essa perspectiva aqui. Ele fala que o fenômeno do suicídio possui intrinsecamente uma complexidade conceitual que envolve elementos da biologia, passa pelas construções familiares, sociais e culturais e desemboca num campo de estudo transdisciplinar. E ele fala nesse capítulo, para mim, uma coisa das mais importantes, eu acho que eu vou fazer depois um vídeo específico sobre isso, sobre a questão do vitimismo. Ele fala porque a pessoa ela começa um processo de vitimização e esse processo de vitimização acaba culminando lá no final com o suicídio. E aí por isso que ele fala, quem ganha, ou seja, porque você está num processo de vitimização, você está querendo cada vez ser mais vítima do que o outro, você vai escalonando e aí na hora que você ganha, ou seja, eu sou a maior vítima, você se matou. E nessa que você se matou, você perdeu, na verdade. Então é bem interessante essa perspectiva que ele traz. Então ele diz aqui que a vitimização é um perigo e nós devemos buscar quebrar esses padrões ou esses sinais de vitimização, principalmente com relação à família, que é mais fácil de você observar isso aqui. Ele fala que o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, especialmente na família, pode ser sempre um fator preventivo muito forte contra o suicídio. Depois, lá no finalzinho, já no capítulo 8, na hora que ele está falando a respeito do cuidado ao descuido e à síndrome de burnout, ele fala que muitos pastores tornam-se cuidadores que não se cuidam. Então ele fala da importância dos pastores se cuidarem também. Fala a respeito dos fatores de risco, que muitos não são perceptíveis e eles vão acumulando aos pouquinhos, você nem percebe, na hora que vai ver, você já está mal. Fala uma coisa muito legal aqui também sobre a expectativa que a igreja deposita no pastor, que também acaba indo as expectativas para a família do pastor. Então você vai querer que a esposa do pastor tenha um padrão elevado, é quase uma santa. Os filhos do pastor é aquele que não podem fazer nada de errado. E aí, quem já viveu em família assim sabe como que é essa pressão. E a igreja tem que ser orientada sobre isso para que não faça essa pressão exacerbada sobre a família do pastor. Ele diz que as igrejas estão adotando o tripé mundano de qualidade, produtividade e eficiência, aquela questão que eu falei no início, de tratar a igreja como se fosse uma empresa e o pastor como sendo um empresário. Lá no finalzinho do capítulo 8, ele fala que nós devemos sair de uma cultura reativa para uma cultura preventiva na vida pessoal e ministerial. Bem interessante, focar nessa questão da prevenção. Ele orienta para que os ministros tenham mentores também, pessoas com quem eles possam desabafar, tirar essa pressão que recai nos ombros dele. E a prevenção passa pela boa convivência familiar. Então você vê que ele está sempre fazendo esse paralelo entre família e a igreja. No capítulo 9 ele vai falar que é possível prevenir. É um capítulo mais voltado para adolescentes e jovens. E é bem interessante a parte que ele fala que a gênese da solidão, insegurança e egocentrismo está nos lares, sem disciplina e correção. Então ele fala que muitos dos suicídios envolvendo adolescentes e jovens, eles têm origem nas famílias. As famílias de hoje em dia que inverteram o sistema bíblico de como você deve cuidar de uma família. Então elas começam a se distanciar dos filhos e esse distanciamento elas tentam compensar através de bens materiais. E há uma disfunção. Então às vezes você está criando uma criança com um afastamento seu, uma criança que vai se isolar, uma criança que vai ser egocêntrica, uma criança que vai acumular diversos problemas, todos pela falta e a irresponsabilidade dos pais. Então ele foca nessa questão bíblica que diz que os filhos devem obedecer os pais e os pais não devem irar os seus filhos. Irar no sentido de não ser um hipócrita, falar uma coisa e agir de outra maneira, ou não querer gastar tempo com seu filho, orientando, conversando, ensinando, dando amor a ele e tudo mais. Então ele é bem interessante esse capítulo que vai falar a respeito disso. E no fim tem lá a conclusão, que ele vai falar que as pessoas que atentam contra a própria vida estão querendo
querendo desesperadamente e disfuncionalmente nos comunicar algo. Diz que a teologia do capital é quem dita os valores em muitas famílias, igrejas e organizações cristãs hoje. A questão eu já falei, dos bens materiais e tudo mais, a busca por sucesso, status e tudo mais. Lembrando que a Bíblia ela inverte essa questão do poder e status. Ela fala quem quer ter poder e status, que seja o servo. E encerro por aqui. Achei bem interessante essas questões dos livros, lógico, com as observações que eu falei no início. E se você tiver interesse, adquira, para que você possa ser uma voz aí que as pessoas que porventura precisem de auxílio, precisem de socorro, possam ir em você, tendo em vista que a quantidade de pessoas nessa situação tende a aumentar por causa da quarentena, como eu já falei, mas isso já vem aumentando há um tempo, principalmente aqui no Brasil, tendo em vista esse materialismo que a gente vive, esse egocentrismo, essa sociedade disfuncional em que nós vivemos, que perdeu os padrões bíblicos e agora tenta substituir por padrões materiais, e aí vazio existencial, consequentemente acaba resultando num suicídio. Então um forte abraço e até a próxima.